Olá pessoal, espero que estejam todos bem e vamos para mais uma aulinha aí de FTR, Fenômenos dos Transportes. Então, dando sequência, a gente vai começar a falar agora de cada um dos mecanismos, né, de transferência de calor. Né? E vamos começar então com o mecanismo da condução, certo? E a gente vai esmiuçar esse mecanismo da condução agora a partir da sua lei, né, que rege, que é a lei de Fourier, certo? Então, como a gente conversou anteriormente, né, quando a gente observa o tratamento unidimensional, a mudança de temperatura, a variação de temperatura, tá? Ela vai ser função apenas de uma coordenada, né? Quando eu tenho esse movimento unidimensional. Então, aqui eu vou ter então a lei de Fourier, certo? Vamos falar então um pouquinho da lei de Fourier. E esse tratamento unidimensional ele pode ser realmente aplicado em diversos problemas industriais, como por exemplo a transferência de calor em um sistema de um fluido que escoa ao longo de um tubo, né? Então, a temperatura da parede do tubo vai ser considerada apenas função do seu raio, certo? Essa suposição ela é bastante válida se o fluido tiver, né, um escoamento de forma uniforme ao longo de toda a superfície interna, né? Então a gente vai começar a falar um pouquinho sobre a lei de Fourier. Então a lei de Fourier ela foi desenvolvida, né, a partir de observação dos fenômenos da natureza. E como é que foi acontecer esse experimento, tá? Então agora a gente vai imaginar o fluxo de calor resultante, né, aqui numa barra de ferro. Então olha só, vou fazer aqui a minha barra de ferro, certo? Essa barra de ferro vai ter um comprimento, ΔX, vai ter uma temperatura, aqui que eu vou chamar de T1, nessa extremidade, e uma temperatura T2, então ela tem um delta temperatura, tá? Que vai ser T1 menos T2, né? E o sentido do fluxo aqui, pessoal, ele está nessa direção. Então, o fluxo, o Q minúsculo com o tracinho em cima, está nessa direção. A seta, né, indica o sentido do fluxo e indica o quê? Que ele vai de T1 para T2, o que significa que a temperatura 1 é maior que a temperatura 2. Tá ok? Então, ela foi feita essa experiência e eu vou considerar então essa barra de ferro, ela é aquecida nas extremidades e eu não vou considerar nenhum tipo de troca com as laterais, aqui com a parede lateral dessa barra. Eu vou considerar, certo, apenas a condução através da barra. E aí foram feitos vários experimentos, variando a área da seção dessa barra, né, que eu tenho aqui uma área de seção transversal, a diferença de temperatura entre as extremidades, e com isso então Fourier conseguiu chegar numa equação de proporcionalidade que eu vou colocar aqui para o fluxo, que o Q é proporcional à área vezes a variação de temperatura ΔT dividido por um ΔX, tá? Então a lei de Fourier traz essa relação de proporcionalidade. Perfeito? Então eu tenho aqui o Q, que é o fluxo, né? É proporcional à área vezes a razão entre a temperatura, a variação de temperatura e o comprimento dessa barra, esse ΔX. Essa proporcionalidade ela pode ser convertida em uma igualdade através de um coeficiente de proporcionalidade. E a lei de Fourier, então, passa a ser enunciada da seguinte forma. Abre aspas. A quantidade de calor transferida por condução na unidade de tempo em um determinado material é igual ao produto das quantidades, certo?
E aí, então, esse coeficiente que vai ser chamado de K, tá? Vai reescrever a minha equação com essa carinha aqui. Então, o fluxo vai ser igual a menos K vezes a área vezes ΔT, ΔX, tá? E o que vai ser cada um desses caras aí? Então, vou colocar aqui, tá? O próprio Q minúsculo vai ser o quê? O fluxo de calor. Esse fluxo ele é medido em quilocaloria por hora, né? É um fluxo medido no tempo. O K é a condutividade térmica do material, né? Condutividade térmica do material, né? A gente viu, por exemplo, lá quando trabalhou o conceito de viscosidade, né, que o tipo de material então influenciava, e da mesma forma aqui. O A é a área da seção transversal. O A é a área da seção transversal, né, vai ser medido em metros quadrados. E o dt dx é um gradiente, né? dt dx é o gradiente de temperatura. Gradiente de temperatura. Certo? Na seção também, né? Ele vai variar em função do fluxo, é medido em graus Celsius por hora. Tá? Então, a lei de Fourier tem essa cara. Tá? Por que tem esse sinal de menos aqui? Tá? Depois a gente vai abrir isso e vai ficar mais fácil de entender. Mas o sinal de menos nessa equação, ele quer dizer o seguinte, que a direção com que eu aumento o x, aqui a distância, deve ser a direção do fluxo de calor positivo, né? Então, ou seja, a direção com que eu aumento o x é a direção do fluxo de calor positivo. Só que qual que é o detalhe? O calor ele sempre vai fluir da maior temperatura para menor temperatura. Então, isso me dá um gradiente negativo, certo? Então, o fluxo em si só será positivo se o valor do gradiente, né, for positivo. Então, por isso que aparece esse sinal de menos aqui, certo? E o fator de proporcionalidade, né, o K, né, que é a condutividade térmica que surge na equação, vai depender, então, né, de cada tipo de material, tá? E ele vai ser medido aqui em watt por metro vezes Kelvin. Beleza? Então, com isso, a gente tem a equação de Fourier sendo aqui apresentada para vocês, né? Então, é claro que esses valores numéricos de K, eles vão variar, né, em uma extensa faixa e vão depender de cada tipo de material, né? Tem um material que vai ser mais condutor térmico, né? Então, por exemplo, existe um motivo dos cabos de energia serem feitos de cobre. Existe um motivo para que eu coloque placas de tijolo refratário na minha churrasqueira, né? Em um caso eu quero conduzir mais, em outro caso eu quero isolar, né? Não quero perder calor. Então esse K ele vai variar de acordo com cada uma do tipo de material, certo? Feita essa primeira explanação sobre a lei de Fourier, tá? Eu vou seguir aqui com vocês agora. E o primeiro caso que a gente vai analisar aqui vai ser justamente a condução de calor em uma parede plana, tá? Então eu vou ter aqui agora a condução de calor em parede plana. Condução de calor em parede plana, tá? Então, como é que vai ser essa brincadeira? Eu vou pegar aqui como se eu estivesse pegando um pedaço de uma parede aqui, numa visão tridimensional, certo? Um tijolo, né? Uma parede aqui, tá? Eu vou ter uma temperatura interna aqui, que eu vou chamar de T1, uma temperatura externa, que eu vou chamar de T2, certo? Eu tenho uma área aqui, a seção transversal,
eu tenho uma área e eu tenho um fluxo que está nessa direção, o que já me garante, né, que T1 é maior que T2, perfeito? Além disso, eu tenho aqui uma espessura de parede, um comprimento da minha parede que é uma espessura, né, que eu chamo de L aqui, tá? E aqui eu estou demarcando o zero para que eu meça, então, né, o ΔX aqui a partir disso, certo? Então, a gente vai considerar a transferência de calor, né, por condução através de uma parede plana submetida, então, a um ΔT, uma diferença de temperatura. Ou seja, submetida a uma fonte de calor, essa fonte de temperatura constante e conhecida, né, de um lado, e no outro lado, então, eu tenho, por exemplo, o lado externo, né? Um bom exemplo disso é a transferência de calor através da parede de um forno, né? Então, eu tenho uma espessura L e tenho aqui as informações que eu já forneci para vocês, né? Então, faz sentido, né? Um forno, a temperatura dentro dele é maior ou muito maior que a temperatura da parede externa, certo? Então, o que eu vou fazer inicialmente? Eu vou aplicar, certo? Eu vou aplicar a minha lei de Fourier. Então, pela lei de Fourier, temos o seguinte, deixa eu só tirar essa, que o fluxo Q vai ser menos K vezes A vezes dt dx, tá? Eu posso ainda reescrever essa equação com essa carinha aqui, ó. Q dx é igual a menos K vezes A vezes dt. Fiz ali só uma manobra, vamos dizer assim, radical, certo? Agora a gente vai olhar para a equação e olhar para a figura. Então, na figura, a face interna aqui, né, ao longo do x, ele está considerando o marco zero. Então, eu vou ficar com a variação de x igual a zero para a condição inicial e x igual a L para a condição final, né? Então, quando eu tenho T1, eu tenho x0. Quando eu tenho T2, eu tenho x igual a L. Considerando aqui, como a gente já falou na aula anterior, que eu tenho um regime permanente, né? Tenho um regime permanente. O calor transferido ele não vai variar com o tempo, né? Então, para a área transversal de parede A e a condutividade K, que são constantes, né? Tanto A quanto K é constante, eu vou ter a seguinte integração aqui. Então, eu vou ficar com o fluxo integral que vai de 0 até L de dx, vai ficar igual a menos K vezes A, integral que vai de T1 até T2 dt. Fazendo aqui o processo de integração, eu vou ficar com Q, que vai ficar L menos 0, vai ficar igual a menos K vezes A, T2 menos T1. E por fim eu vou ter Q vezes L, que vai ficar igual, agora que eu vou inverter o sinal, porque o T1 é maior, né? Então vai ficar K vezes A, que multiplica T1 menos T2, certo? Então esse menos aqui, com esse menos inverte o sinal e fica com essa cara. O que a gente ainda pode visualizar aqui, né? Considerando que T1 menos T2 é a diferença de temperatura entre as faces da parede, né? Então eu tenho ΔT. O fluxo de calor que atravessa a parede pode ser reescrito, então, com essa carinha aqui, né? Então, eu vou ficar com o Q, que vai ficar K vezes A dividido por L, vezes um ΔT, que é a variação da minha temperatura, certo? Então, essa é a equação, né, a partir da lei de Fourier, para a condução de calor em uma parede do tipo plana, tá?
Só para a gente ter uma ideia, né, como a gente pode brincar com essa equação aqui, tá? Por exemplo, aqui ele estava dando a ideia de que eu tenho uma parede de um forno, né? Então, de uma forma prática, como é que eu poderia mudar as condições, né, dessa brincadeira? Então, por exemplo, né, um forno, a ideia é que eu perca, né, nós que somos engenheiros de produção, que eu perca o mínimo de calor possível, né? Então, eu não quero perder calor. Então, se eu não quero perder calor, eu quero reduzir o fluxo. Então, o objetivo aqui do nosso processo de melhoria, vamos chamar assim, é o que? Reduzir o fluxo de calor ao máximo. Para isso, por exemplo, uma condição seria aumentar a espessura, né? Quanto mais espesso, né, eu vou ter, então, né, menos fluxo. Outra situação, poderia mudar o material. Um material, né, com menor... reduzir aqui, né, com um menor valor de K, ou seja, que conduz menos calor, né? Eu posso reduzir também a área do forno, mas aí eu já vou impactar em produtividade, talvez não seria interessante. E reduzir o ΔT, né? Olhando só para a equação é uma possibilidade, mas, né, isso aqui também nem sempre é controlável. Então, dá para a gente brincar só em cima disso, né? Só em cima disso, certo? Então, agora para a gente fazer a aplicação aqui dessa forma, dessa equação, eu já vou resolver um exemplo, tá? Considerando justamente essa situação da parede plana. Então, deixa eu só virar a folha aqui. Então, um exemplo aqui. Deixa a folha aqui. Tá. Então, vamos supor o seguinte. Eu tenho um equipamento condicionador de ar que deve manter uma sala. Essa sala, então, ela tem uma sala de aula, por exemplo, né? Ela tem 15 metros por 6 metros por 3 metros de altura. E ele tem que manter a temperatura, né? A temperatura interna da sala a 22 graus Celsius. As paredes da sala, tá? Então, se eu pegar aqui e der um zoom aqui, né? Como é que eu vou enxergar essa parede? Dei um zoom ali. Fiz um corte. Como é que eu vou... Essa parede ela tem 25 centímetros de espessura, tá? E são feitas de um tijolo que tem um K aqui, um coeficiente térmico, de condutividade térmica, de 0,14 quilocaloria por hora metro grau Celsius. Ele fala que a face externa da parede pode chegar a ter 40 graus no verão. Então, aqui teria a temperatura externa e aqui a interna. Então, a temperatura externa pode chegar a 40 graus. Eu tenho que calcular para o pior cenário, né? E a temperatura interna eu quero que mantenha a 22 graus, tá? Então, primeira coisa, qual que é o sentido do fluxo? Sempre da maior para a menor temperatura. Então, tá aqui o sentido do fluxo de calor. Aplicando, então, a nossa equação, ficaria como? Então, Q vai ser igual a K vezes A dividido por L vezes ΔT. O K eu tenho, o L eu tenho, que é a espessura, o ΔT eu tenho. O que eu tenho que olhar agora? A área. Bom, ele deu as informações aqui pra gente, certo? Então, eu tenho 1, 2, 3 lá atrás, né? 3, 4 paredes, tá? Ele dá alguma informação... ele diz que... desconsiderar o teto e o chão, né? Por exemplo, se for uma sala num prédio,
né? Então ele acaba desconsiderando o teto e o chão, que diz que elas estão super isoladas. Então a área total é a área das 4 paredes. Então a minha área aqui vai ser 2 vezes a área 3 vezes 6, porque eu tenho uma desse lado e uma daquele lado, 3 vezes 6, mais 2 vezes a área 3 vezes 15, tá? Fazendo essa conta, eu tenho um total de 126 metros quadrados de área, de parede. Então, agora é só aplicar aqui, né? O K, 0,14 quilocaloria dividido por hora vezes metro vezes grau Celsius. Tá? Eu gosto de carregar a unidade. Vezes a área, 126 metros quadrados, dividido por L. O L é 25 centímetros, 0,25 metros. E ΔT é maior menos menor, fica 40 menos 22 graus Celsius. Então, grau Celsius corta, aqui metro quadrado corta, sobrou quilocaloria por hora, que é realmente a nossa unidade, né? E aí, fazendo essa continha aqui, tá? Fazendo essa conta, eu vou chegar em 1.270,08 quilocaloria por hora, tá? Para a gente ter uma ideia, isso em unidades de BTU, tá? Para a gente fazer essa conversão aqui, eu tenho o seguinte, ó, 3,41214 BTU hora equivale a 0,8594 quilocaloria por hora. É uma unidade bem maluca, né? Então, fazendo essa conversão aqui, né, de quilocaloria para BTU, eu chegaria num fluxo aqui de 5.040 BTU hora, ou seja, um aparelho condicionador de ar de 5.000 BTUs, né? Comprando ali, né? Só que é o seguinte, obviamente, né, isso seria um subdimensionamento, justamente porque, né, eu estou desprezando janela. Então perceba, a espessura da janela é vidro, o coeficiente de condutividade térmica do vidro, né, ele é super alto, ou seja, o fluxo aumenta, a espessura diminui. Então, à medida que eu vou colocando, né, tirando parede, colocando janelas, por exemplo, eu já tenho uma necessidade de um fluxo de troca muito maior, né? As pessoas lá dentro também vão consumir, né, vão trocar calor, computadores e por aí vai. À medida que isso vai mudando, esse valor com certeza vai se alterar, tá? Então, essa seria a primeira análise, né, de quando a gente fala, então, partimos da lei de Fourier, falamos a condução de calor numa parede plana, tá? Seguindo aqui, né, agora a gente vai falar um pouquinho associação de paredes. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre uma analogia, né? A gente está falando em troca térmica e tal. Existe uma analogia entre resistência térmica e resistência elétrica, certo? Eu vou colocar aqui para vocês, então, uma analogia entre resistência térmica e resistência elétrica, tá? Então isso vai ser muito útil para a gente, à medida que a gente evolui aqui no conteúdo, resolver uma série de exercícios, tá? Então, quem lembra lá quando a gente trabalhava a resistência elétrica, falava em sistemas em série, em paralelo, montava as equaçõezinhas, divide, multiplica, soma e assim por diante, né?
Então aqui a gente vai trazer aquela ideia da resistência elétrica, né, dessa analogia para cá, para a resistência térmica. Né? Então, isso significa o quê? Que a equação da descrição do sistema, né, de resistência elétrica pode ser utilizado de forma simbólica aqui para ilustrar a resistência térmica, porque nada mais do que acontece aqui, né, para eu aumentar ou reduzir a troca, isso vai depender da resistência térmica a deixar ou não, né, esse fluxo de calor passar. Então, a gente parte lá da lei de Fourier, que é o Q, que é igual a K vezes A dividido por L vezes ΔT, e aí eu vou já reescrever essa equação num outro formato, que vai ficar com essa cara aqui, ó. Vou fazer só uma manobra bem radical aqui, ó, onde eu vou ter o ΔT e embaixo aqui LK, L dividido por K vezes A, tá? Desculpa que ficou aqui. Mas, né, então o ΔT passa, esse está multiplicando, passa dividindo, então fica L dividido por K vezes A, tá? Como é que eu interpreto isso quando eu olho para resistência elétrica? O meu ΔT aqui, tá, pessoal? O ΔT eu vou chamar do meu potencial térmico, né? Então, é o potencial que causa a transferência de calor, certo? E o meu L dividido por K vezes A, ele vai ser o meu equivalente a uma resistência térmica, que eu vou chamar de um Rzão maiúsculo, tá? Portanto, eu posso reescrever essa equação como o seguinte: o fluxo vai ser um potencial, né, um potencial que causa a transferência de calor, dividido por um Rzão, que vai ser a minha resistência, ou seja, a oposição a essa troca de calor. Tá? Então, ΔT é o potencial térmico e o Rzão é a resistência térmica. Tá? Só para a gente lembrar aqui, vou colocar no cantinho, né, a equação da lei de Ohm lá, ela era o quê? O I, que é a corrente, é o potencial elétrico, o ΔU, dividido pela resistência elétrica. Tá? Então, é essa analogia que a gente faz. E a partir disso, eu consigo montar aqueles esqueminhas, né? Aqueles esqueminhas de sistemas de série, né, e paralelo, que vão ser bastante úteis aqui para a gente. Né? Então, ou seja, como que eu vou ter? Ó, eu vou ter, por exemplo, a representação aqui, um T1, uma resistência, que é o meu Rzão, um T2. Então, aqui eu tenho um ΔT. Então, está representado aqui e faltou o quê? O sentido do fluxo, né? Assim como eu tenho o sentido da corrente, aqui eu tenho o sentido do fluxo, certo? Então, essa é a minha analogia entre a resistência térmica e a resistência elétrica. Essa analogia já vai ser útil para a gente em seguida agora, porque a gente vai falar da associação de paredes planas em série, tá? Como que vai funcionar isso? Como que vai funcionar isso? Deixa eu pegar uma outra folha aqui. Então, associação de paredes planas em série. Então, eu vou ter aqui, ó, tenho três paredes, né, diferentes sendo associadas. Eu vou ter o fluxo de lá para cá, tá? Eu vou ter as temperaturas T1, T2, T3, T4, né? Então T1, T2, T3, T4. Cada parede aqui, cada uma dessas três paredes tem uma característica, então ela tem um determinado K. O valor de K1, aqui é um outro material, vai ter um K2, e aqui é um terceiro material diferente, vai ter um valor K3. E por fim eu tenho
as espessuras aqui, né? L1, L2 e L3, certo? Então, vou considerar um sistema de paredes planas que estão associadas em série, uma atrás da outra, submetidas a uma diferença de temperatura. Então, eu vou ter o quê? Uma transferência de fluxo de calor, né, dentro do que a gente enunciou de forma contínua e permanente, através dessa parede composta, tá? E vamos analisar agora essa parede, por exemplo, considerando aqui um forno, né? Então, eu vou ter, de repente, uma camada refratária interna, um isolante térmico e uma terceira aqui, uma chapa de aço, né, da parede externa desse forno aqui, tá? E como que a gente vai analisar de equação, né? O fluxo, então, tá? O fluxo, então, que atravessa a parede composta, ele pode ser obtido em cada uma das paredes planas individualmente. Então, o fluxo, o valor de Q, eu posso tirar aqui na parede 1, vai ser o mesmo fluxo da parede 2, que vai ser o mesmo fluxo da parede 3, quando eu estou falando de paredes em série. Então, posso reescrever assim, ó, que o fluxo vai ser o K1 vezes A1, né? Então, essa parede possui uma área, dividido por L1, e o delta vai ser o quê? T1 menos T2. Ou ainda, eu posso, né, ter o meu Q aqui como K2 vezes A2 dividido por L2, e agora o meu delta é o quê? T2 menos T3. Ou ainda eu posso analisar só a terceira parede. O fluxo, pessoal, vai ser o mesmo, tá? Vai ser K3 vezes A3 dividido por L3, e aí vai ficar T3 menos T4, certo? Colocando em evidência aqui, pessoal, as temperaturas, as diferenças de temperaturas nessa equação, e somando membro a membro, tá? Então, o que que eu vou ter? Eu vou ter T1 menos T2 aqui, que vai ficar igual a Q vezes L1 dividido por K1 vezes A1. Aqui na segunda eu vou ter T2 menos T3, que vai ser igual a Q, que multiplica L2, K2 vezes A2. E por fim eu vou ter T3 menos T4, que vai ser igual ao fluxo vezes L3 dividido por K3 vezes área 3. Agora, somando aqui, nessas três equações, eu vou ter T1 menos T2 mais T2 menos T3 mais T3 menos T4, que vai ser igual. O fluxo é o mesmo, então eu já vou colocar o fluxo em evidência aqui. Tá? Colocando o fluxo em evidência, eu vou ter L1 dividido por K1 vezes A1, mais L2 dividido por K2 vezes A2, mais L3 dividido por K3 vezes A3. Perceba aqui que eu posso trabalhar essas equações, ó, menos T2 com mais T2, menos T3 com mais T3. Sobrou aqui T1 menos T4, que vai ser igual ao Q, que multiplica. O que a gente acabou de ver, que é o L dividido por K vezes A, são as resistências, né? Então, vai ser R1 mais R2 mais R3, certo? E aí, retornando, colocando agora de novo o fluxo de calor em evidência, eu vou chegar em T1 menos T4 dividido por R1 mais R2 mais R3. Tá? E aí, o que a gente pode dizer, então? Para um caso geral de associação de N paredes planas em série, o fluxo de calor vai ser o quê? Um ΔT total, porque perceba que não é necessário para determinar o fluxo a temperatura das paredes intermediárias. Basta eu conhecer a temperatura interna e a temperatura externa. Sobrou T1 e T4. Está aqui. Mas eu preciso conhecer as características das resistências de cada uma dessas paredes. Então, eu vou ter aqui um R total, né, que a gente chama aqui. Então, eu posso ter infinitas paredes associadas. Se eu conhecer a temperatura interna e da primeira e da última, e conhecer todas as características de resistência de cada uma das paredes,
eu consigo determinar isso, tá? Então aqui eu teria essa associação de paredes em série, pessoal. Depois da associação de paredes em série, a gente vai ver a associação de paredes em paralelo, tá? Então eu vou ter aqui a associação de paredes planas em paralelo. Associação de paredes planas em paralelo, tá, pessoal? Então, o que vai mudar agora? Agora, a minha análise vai ser o seguinte, eu vou ter uma parede aqui, certo? Junto dessa parede eu tenho uma segunda parede. Vou fazer de cores diferentes só para ficar mais claro aqui pra gente, tá? O que vai acontecer agora na parede em paralelo? Eu vou ter Qs diferentes para cada parede, tá, pessoal? Eu vou ter um Q1 e aqui eu vou ter um Q2 e aí eu vou ter sendo gerado aqui um Q, tá? Também conheço as características aqui, né? O K de cada material, a área e a espessura, certo? Que eu vou chamar de L1. Aqui eu tenho um L2, um K2, né? A área da seção transversal ao fluxo eu também conheço, e aí eu conheço as temperaturas, né? Então eu tenho, as temperaturas são iguais, né? Eu tenho T1 aqui dentro, por exemplo, né? O sentido do fluxo é de dentro para fora, aqui eu vou ter um T2 menor do lado de fora, tá? Então ele tem duas situações aí. Então eu vou considerar esse sistema onde eu tenho minhas paredes planas em paralelo, submetidas a um ΔT constante e conhecido, como a gente sabe. Assim, haverá transferência de fluxo de calor contínuo no regime permanente através da parede composta. Duas ponderações são importantes. A primeira é de que todas as paredes vão estar sujeitas à mesma diferença de temperatura, né? Senão não funciona. E as paredes podem ser de materiais e dimensões diferentes, isso sim, tá? Então, como é que a gente vai brincar lá com a lei de Fourier aqui? Né? O fluxo de calor composto, então, ele vai ser encontrado a partir, daí sim, da soma, né, de cada uma das paredes individualmente, tá? Então, eu vou ter aqui que o meu Q1 vai ser K1 vezes A1 dividido por L1, que multiplica T1 menos T2. E o meu Q2 vai ser K2 vezes A2 dividido por L2, que multiplica T1 menos T2, tá? O fluxo de calor total, então o meu Qzão, né? Aliás, o meu Qzinho mais o Q total, vai ser a soma dos dois, né? Q1 mais Q2, certo? Então, eu vou ter o seguinte, o meu Q vai ser igual a K1 vezes A1 dividido por L1, que multiplica T1 menos T2, mais K2 vezes A2 dividido por L2, que multiplica T1 menos T2. T1 menos T2 eu posso colocar em evidência, então eu fico com o Q, que vai ser T1 menos T2, que é o meu delta, multiplicado pelo quê? As informações de área do K e do L, mais K2 vezes A2 dividido por L2, certo? O que acontece? Isso aqui eu sei que é o ΔT. Agora, para a gente reescrever naquela característica e naquela condição de resistência térmica, tá? Vale lembrar o seguinte. Então, vimos que o que era o meu R?
R é igual a L dividido por K vezes A. Então, K vezes A dividido por L é igual a 1 sobre R. Então, eu vou ter o seguinte, né, que o meu fluxo vai ser 1 sobre R1 mais 1 sobre R2, que multiplica T1 menos T2. Certo? Então, eu vou ter essa condição aqui para associação de paredes em paralelo. Então, conhecendo o ΔT, eu posso ter, né, e eles estando a mesma temperatura, eu posso ter a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima parede. Basta eu conhecer aqui os valores de resistência, tá? Lembrando então, né, reescrevendo do mesmo formato que eu tive ali, eu vou ter nada mais do que um ΔT dividido por um R total. Só que esse R total vai ser igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre Rn, tá? Na condição de parede plana em paralelo, certo? E com isso, então, eu vou finalizar esse vídeo, até para não ficar tão longo. E o próximo vídeo eu vou fazer a resolução de um exercício bem interessante que vai falar disso tudo que a gente viu até aqui. Valeu!